A paz do Senhor, querido, tudo bem? Aqui é o pastor Marcelo Vieira com mais uma reflexão da palavra do Senhor. E nesse dia eu quero convidá-lo a estarmos lendo Salmos, capítulo 1, a partir do verso 1 em diante. Amém? Mas antes de estarmos lendo a palavra do Senhor, antes de estarmos refletindo sobre a palavra do Senhor, eu quero convidá-lo e convidá-la a estarmos orando ao Senhor, pedindo que Ele possa nos abençoar e nos fortalecer com essa poderosa palavra. Amém? Oremos. Pai eterno, Deus santo, Deus justo, toma em tuas mãos as nossas vidas, nos santifica, nos guarda, nos protege, nos alimenta diante da tua presença. Que a graça do Senhor venha repousar sobre nós, sobre os nossos familiares, sobre todos aqueles que nós amamos, sobre aqueles que nós queremos bem. Que o teu Espírito Santo possa nos consolar e nos fortalecer em nome de Jesus. Amém, queridos? Leiamos a palavra do Senhor. Nos diz o seguinte, os Salmos de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Essa palavra que acabamos de ler é uma palavra extremamente importante para o nosso desenvolvimento espiritual cristão diante de Deus, e uma relação que temos que ter com o Senhor ininterrupta no que diz respeito à nossa vida diária. O nosso andar, o nosso levantar, nosso ir e vir deve pautar de acordo com os princípios bíblicos, e esses princípios bíblicos devem nortear os nossos caminhos, as nossas decisões, as nossas prioridades diante do Pai. O texto aqui vai nos informar algumas situações muito importantes que precisamos tomar o nosso tempo, tomar a nossa atenção. Se eu pudesse dar um tema a essa palavra, eu daria o tema: o justo que permanece ligado no Senhor, ou ligado está diante da presença do Senhor, ele é feliz e recebe da sua felicidade, recebe da sua integralidade diante de Deus, benefícios eternos, ok? E nesse primeiro versículo nos diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o servo do Senhor, que o direcionamento, o conselho, toda a palavra diária em nosso coração deve vir diretamente do trono de Deus, ou de pessoas que sejam sensatas, que sejam servos e servas do Senhor, e que naquele determinado momento podem nos ajudar. Ou seja, quantas pessoas nos dias atuais eles acabam seguindo conselhos de pessoas que não têm direcionamento do Senhor, que não têm direção de Deus, e que faz de acordo com aquilo que eles vivem, e às vezes não vivem um princípio bíblico, não vivem um princípio que sejam verdadeiramente sensatos e que vão levar as pessoas, ou até mesmo elas,
a ter uma vida feliz. Pelo contrário, vão trazer desgastes espirituais, demandas espirituais que outra hora elas não tinham, mas devido às suas decisões, as suas orientações de si mesmo, não buscando a fonte, que é Deus, acabam trilhando caminhos tortuosos. E aqui está dizendo aqui, bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Uma coisa leva a outra, querido. Veja, aquela pessoa que passa a ouvir conselhos de ímpios, ele se detém no caminho dos pecadores e acaba se assentando à mesa dos escarnecedores. Uma coisa leva a outra. Por isso que nós devemos ter o cuidado, a primazia de buscarmos diante de Deus, diante da presença dele, aquilo que nós necessitamos, as orientações necessárias para que possamos ter uma vida ímpar com Deus e sermos felizes mesmo aqui na terra. Porque a Bíblia declara: feliz o homem, ou seja, bem-aventurado o homem que anda segundo os conselhos, não os conselhos do ímpio, nem se detém em caminhos de pecadores, e nem se assenta à roda de escarnecedores, mas tem o que, querido? Aí a Bíblia vai nos informar qual é o detalhe importantíssimo para que a gente possa ser, para que nós, como servos do Senhor, possamos ser felizes. No verso de número versículo 2 diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está o remédio, ou aqui está o direcionamento. Se em primeiro lugar nós precisamos não estar nos conselhos dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar à mesa dos escarnecedores, nós devemos ocupar o nosso tempo, nós devemos ocupar os nossos momentos com o Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Esse deve ser o nosso maior referencial. Esse deve ser a nossa maior busca, o nosso maior direcionamento diante do Pai, diante da presença dele. Ou seja, quando nós temos prazer na lei do Senhor e nós meditamos nela de dia e de noite, nós temos resultado a nos determos nessa lei, ou ter prazer nessa lei. Aí no verso de número 3 vai nos informar qual é o resultado. Aí ele diz aqui que como nós somos estruturados através dessa meditação, através desse prazer na lei, através desse buscar na presença do Senhor, através de buscar um direcionamento através do Senhor, quando ele diz aqui no verso 3, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhagens não caem, e tudo quando fizer prosperará. Será o que? Como a árvore plantada junto ao ribeiro. Quem é o ribeiro, querido? Nesse símbolo, nessa comparação, ribeiro, aqui nós podemos dizer que a fonte inesgotável, que é Cristo Jesus, ou seja, quando nós somos direto à fonte, nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, cujo dá o seu fruto na estação própria, cujas folhagens não caem, tudo quanto fizer prosperará. Sabe por quê? Porque as nossas decisões são pautadas em Deus. Quando nós meditamos na lei do Senhor, quando nós temos prazer nessa lei, então as nossas decisões são pautadas no Senhor. E quando essas decisões são pautadas no Senhor, nós somos como a árvore plantada junto ao ribeiro, cujas as águas, né,
o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E aqui fala sobre o fruto, né? É interessante nós observarmos algumas plantas, né? Ao dar o seu fruto, as folhagens estão verdes, né? Bem aprazível aos nossos olhos. E aí a gente começa a ver aqueles botãozinhos assim aparecendo assim, né? Aquelas florzinhas sinalizando o fruto, sinalizando que vai dar fruto na estação preparada, na estação própria, ou seja, tudo tem o seu caminho, tudo tem o seu processo. Então, o processo do homem a ser feliz é não se deter, né? Não estar ouvindo conselhos de ímpios, não se deter, né, em caminhos de pecadores, nem assentar à roda dos escarnecedores, mas ter o seu prazer na lei do Senhor. E tendo esse prazer na lei do Senhor, nós temos resultados de sermos a árvore, como uma árvore plantada junto a ribeiro, né, de águas que são fontes inesgotáveis que vêm do próprio trono de Deus. Em quarto lugar, o salmista ele traz para nós também o destino dos ímpios. Ele traz para nós aqui também, se ele traz uma forma gloriosa para o servo do Senhor, para aquilo que nós vamos estar desfrutando na presença do Senhor, ele também traz aqui uma advertência para aqueles que estão vivendo fora da presença do Senhor, ou para aqueles que estão vivendo sem o direcionamento de Deus. Assim, não são assim os ímpios, verso 4, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que os ventos espalham, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Lembra, querido, de uma passagem bíblica que Jesus fala sobre o joio e o trigo. Eles podem até crescer juntos, mas no tempo necessário, e vai haver a colheita. No tempo necessário, Deus vai colher o trigo e vai colocar no armazém. O armazém aqui se fala no santuário de Deus, mas ao mesmo tempo Deus vai colher também o joio. E o joio vai o quê? Vai se secar, vai ficar como a palha que o vento espalha. E é interessante que é só nós notarmos uma comparação muito semelhante a isso no tempo de seca. Nós vemos os pastos muito secos e aí começa a ter o que nesse momento de seca, muitos incêndios, não é verdade? Muitos incêndios, e esses incêndios fazem com que a palha que é seca, né? A palha que é seca queime. E é interessante que quanto mais o vento sopra, mais queima rápido. Assim serão os ímpios diante de Deus. Haverá um julgamento, haverá sim um acerto de conta para com os ímpios. E aí a Bíblia declara aqui no verso de número 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Que nós possamos ter prazer na lei do Senhor, que nós possamos estar pautados na presença, na graça do Senhor, que nós possamos colocar a nossa visão, o nosso norte, a nossa maneira de viver, o nosso comportamento, o nosso andar e ir diante de Deus, que todas as nossas decisões, que todos os nossos preceitos, que todos os nossos princípios sejam equilibrados e sejam diante de Deus, norteados por Ele. Porque nós temos sim, queridos, uma bússola que pode nos guiar, que se chama Palavra de Deus. Nós temos sim um Senhor que pode nos ajudar. A Bíblia declara lá no Salmo 46, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. O que temeremos? Ou seja, querido, esteja embasado na palavra
do Senhor, e seja fundamentado no poder e na graça do Senhor, e tenha prazer em ler essa palavra, tenha prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite, porque nós já recebemos o maior presente que qualquer ser humano pode receber, que é a salvação de Cristo Jesus. Mas para isso, para que possamos estarmos condicionados a isso, nós precisamos ter essa visão contemplatória do trono de Deus, contemplatória da palavra do Senhor, não só contemplar a palavra do Senhor, mas vivenciar. Como nós vivenciamos a palavra do Senhor? Através da meditação da palavra do Senhor, através do nosso proceder, não só diante de Deus, mas também dos homens. Nós precisamos fazermos menção da palavra do Senhor. Então eu quero, em rápidas palavras nesse instante, sintetizar essa reflexão em 3 princípios básicos que eu quero colocar aqui. O primeiro princípio básico que nós precisamos entender: todo servo de Deus, todo aquele que é bem-aventurado, ele tem o foco, ele não se detém nas coisas do mundo, ele não se detém no conselho do mundo, ele não se detém no caminho de pecadores, ele não se detém a roda dos escarnecedores, mas ele tem o seu prazer na lei do Senhor. O segundo aspecto que eu quero abordar com os amados irmãos aqui é que quando nós temos essa questão em foco em nós damos a importância devida à palavra do Senhor, nós somos transformados pelo poder de Deus, nós somos equipados pelo poder de Deus. E é muito interessante nós notarmos isso, porque nós temos um simbolismo como árvore, ou seja, nós somos árvores plantadas ao ribeiro, e assim nós temos um fundamento, e esse fundamento faz com que nós possamos crescer, que é Cristo Jesus em nossa vida, e esses fundamentos fazem com que nós possamos termos embasamento diante do autor e consumador da nossa fé. Diante dos homens, os homens começam a contemplar a nós como servos do Senhor, porque o nosso testemunho ele é guiado pelo poder da palavra. Em último lugar, queridos, eu quero aqui informá-lo que nós, como servos do Senhor, permaneceremos na congregação dos justos, dos santos, remidos pelo poder de Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer, que Deus possa continuar te dando visão do alto, que o Senhor possa lhe abençoar, lhe dando direção, graça, para que você possa permanecer verdadeiramente na presença de Deus, na presença do Altíssimo. Ei, desperte para buscar a presença de Deus, desperte para buscar a graça de Deus e deixa Deus ser Deus na tua vida, deixa Deus manifestar o seu Espírito sobre você. Você é luz, você é sal, você é o tempero que falta nesse mundo, sabe por quê? Porque você tem a presença de Deus, e com a presença de Deus nós podemos verdadeiramente fazer com que esse mundo seja transformado pelo poder de Deus. É claro, querido, nós sabemos que tudo o que está na Bíblia vai ocorrer, tudo aquilo que a Bíblia está descrita vai ocorrer. Nós não esperamos a melhora nesse mundo, mas nós podemos sim, através da nossa atitude, das nossas decisões, do nosso testemunho, fazer com que essa palavra que rema, ela venha transformar muitas vidas, venha transformar muitos lares. E aí, esse é o meu desejo, que essa palavra possa tocar ao teu coração, que você possa ser um semeador dessa palavra que está sendo ministrada agora. Compartilhe essa palavra, porque eu tenho certeza que essa palavra veio direto do trono de Deus para muitas vidas, para libertar, para salvar e para
alertar vidas que precisam receber o recado de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai eterno, Deus santo, Deus justo, toma em tuas mãos as nossas vidas, nos fortalece, nos guia nesse dia, que o teu nome seja glorificado, seja exaltado, que teu Espírito Santo venha continuar nos usando como semente, ó Deus, como servos que somos diante do teu altar, diante da tua presença. Nós oramos e glorificamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te dê direcionamento da presença do Senhor. A paz do Senhor.